Rodovias é qualquer estrada rural asfaltada. De acordo com a definição do Código de Trânsito do Brasil, são vias rurais de rodagem pavimentadas, o que corresponde a uma via de transporte interurbano de alta velocidade, que pode ou não proibir o seu uso por parte de pedestres e ciclistas, sendo de fácil identificação por sua denominação. Elas podem ser de pista simples, pista dupla e pistas múltiplas. Conheça agora as 5 maiores rodovias do Brasil. A maior BR brasileira é a BR-116. Ela é uma rodovia longitudinal brasileira. Tem início no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Ao lado da BR-101, é um dos principais eixos rodoviários do país, sendo também a maior rodovia totalmente pavimentada do Brasil, com exatamente 4.486 km de extensão. A BR-116 passa por 10 estados, ligando cidades importantes como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. A via é duplicada nas áreas metropolitanas, além de ter sido totalmente duplicada entre Curitiba e Rio de Janeiro, após a conclusão do trecho, denominado Serra do Cafezal, no estado de São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt. Dentre as denominações regionais que a rodovia recebe estão Via Serrana, entre os estados de Jaguarão e Curitiba, Regis Bittencourt, entre as cidades de Curitiba e São Paulo, Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, Rio Teresópolis, entre Rio de Janeiro e Teresópolis, Rio Bahia, no trecho em que atravessa o território mineiro, Santos Dumont, entre a cidade de Fortaleza até o entroncamento com a BR-040, no Rio de Janeiro. Em 1º de março de 1996, o trecho entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro foi concedido para a iniciativa privada. Atualmente, a concessionária CCR Nova Dutra administra esse trecho, o mais movimentado do país, chamada de Rodovia Presidente Dutra. No mesmo dia, um trecho de 144 km entre os municípios de Duque de Caxias e Sapucaia, ambos no estado do Rio de Janeiro, foram concedidos à CRT. Vamos falar um pouco agora sobre a BR-101, que é a segunda maior rodovia brasileira. A BR-101 é uma rodovia longitudinal brasileira, que tem início no município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Ao lado da BR-116, é um dos principais eixos rodoviários do país, com 4.650 km de extensão. Construída pelo Exército entre os anos de 1950 e 1960, passa por 12 estados através do litoral brasileiro, ligando cidades importantes como Florianópolis, Vitória, Maceió, Recife e Natal. A via é duplicada em algumas áreas metropolitanas, além de ter sido totalmente duplicada entre Osório e Curitiba, e em todo o território do estado de Pernambuco. Dentre as denominações regionais, a rodovia recebe estão Rodovia Rio Santos, Rodovia Rio Vitória e Rodovia do Contorno. A BR-101 seria, em tese, a maior rodovia brasileira, mas alguns trechos são interpostos com outras rodovias federais. Ela segue no sentido norte-sul por praticamente todo o litoral leste brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Inicialmente, possuía um trecho não construído entre o município paulista de Peruíbe e Garuva, Santa Catarina. No trecho incompleto entre Peruíbe, São Paulo e Garuva, Santa Catarina, a BR-101 é sobreposta às rodovias BR-116 e BR-376. Esses trechos são computados na quilometragem total da rodovia pelo Ministério dos Transportes. Vamos falar agora a respeito da BR-364. A terceira maior rodovia brasileira. A BR-364 é uma rodovia diagonal do Brasil, que se inicia em Corderópolis, São Paulo, no quilômetro 153 da SP-330, adentrando no início da SP-310 até o quilômetro 292, onde entra na SP-326, indo até a divisa com Minas Gerais. Depois passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, acabando em Mâncio Lima, no extremo oeste desse último estado, sendo assim uma rodovia de fundamental importância para o escoamento da produção das regiões norte e centro-oeste do país.
É uma das principais rodovias do interior do Brasil, juntamente com a BR-158 e BR-163. Atualmente, a BR-364 está asfaltada no estado do Acre até o município de Manoel Urbano, distante 244 km de Rio Branco. A maior e mais complicada parte está asfaltada em parte, que é o trecho entre Manoel Urbano e Feijó, aproximadamente 100 km, já liberado para o tráfego permanente. Em contrapartida, de Feijó até Cruzeiro do Sul, já existe pavimentação asfáltica. O trecho da BR-364 em São Paulo é uma autoestrada que é a rodovia Washington Luiz, SP-310, indo até o quilômetro 293, onde adentra pela rodovia Brigadeiro Faria Lima, a SP-326, até a divisa com Minas Gerais, sendo que os últimos 63 km dessa rodovia ainda não foram duplicados. Vamos agora falar um pouco sobre a BR-230, também conhecida como Transamazônica. A rodovia Transamazônica é uma rodovia federal transversal do Brasil, com extensão implantada de 4.260 km. Foi criada durante o governo do presidente Médici, 1969 a 1974, sendo uma das obras inacabadas devido às suas proporções enormes, realizadas durante o período do governo militar. Ao extremo leste, na região nordeste, se inicia na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, enquanto que no extremo oeste, na região norte, se inicia na cidade de Labreia, no estado do Amazonas. Planejada para integrar melhor o norte brasileiro com o restante do país, foi inaugurada em 27 de agosto de 1972, ainda inacabada e faltando vários trechos a serem asfaltados. Inicialmente, foi projetada para ser uma rodovia pavimentada com 8.000 km de comprimento, conectando as regiões norte e nordeste do Brasil com o Peru e o Equador. Durante a sua construção, os trabalhadores ficavam completamente isolados e sem comunicação por meses. Alguma informação era obtida apenas nas visitas ocasionais a algumas cidades próximas. Na Paraíba, representa o principal eixo de circulação de pessoas e mercadorias entre os municípios, tendo como referencial o ponto de Cabedelo e as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal, Souza e Cajazeiras, os maiores polos econômicos do estado. Percorre o solo paraibano por 521 km, com boa condição de tráfego até a divisa com o estado do Ceará. Por último e não menos importante, a BR-163. A BR-163 é uma rodovia longitudinal do Brasil. Possui 3.579 km de sua extensão total. Seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar localizado entre as cidades de Uriximiná e Óbidos, ambas também no Pará. É uma das principais rodovias do interior do Brasil, juntamente com a BR-158 e BR-364. É uma rodovia que integra o sul ao centro-oeste e norte do Brasil. Tem fundamental importância para o escoamento da produção da parte paraense da região norte e norte da região centro-oeste do Brasil. Em 20 de março de 2014, 2 trechos da rodovia foram entregues à iniciativa privada por meio de concessões de 30 anos, como parte da terceira etapa do Programa de Investimento em Logística do Governo Federal, iniciado em 2012. As obras da rodovia iniciaram em 1971, com equipes de militares e civis contratados pelo 9º Batalhão de Caçadores, sob o comando do Coronel José Meireles, e que seguiriam rumo ao Pará. E também do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, 8º Batalhão de Caçadores, instalado em Santarém. Partiu na abertura da rodovia rumo ao Mato Grosso. As 2 equipes se encontrariam na Serra do Cachimbo, divisa dos 2 estados. Porém, os militares mato-grossenses tiveram mais facilidade no trabalho e avançaram um pouco mais do que esperado.